Muito boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para meditarmos sobre a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma pergunta, né? Pergunta até assim, meio crua. Você tem medo de morrer? É um medo, né, inerente ao ser humano, porque durante toda a sua história, o homem sempre foi afligido por esse medo da morte. E ultimamente, né, nessa época de pandemia, catástrofes, violência e tantas outras, pelo medo da morte. Então, o medo da morte não é privilégio de ninguém, é uma característica compartilhada aí, que eu diria, por bilhões em todo o mundo. E esse medo, né, em extremo, tem levado alguns a fazer aí esforços para prolongar a vida e evitar a morte. E eu digo, né, sem sucesso algum. Entretanto, existe, né, à disposição de todos uma causa para esse medo. Nós podemos 14 e 15, e ali está escrito assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E a servidão do quê? Ao medo de morrer. Quando nós olhamos, né, para os relatos históricos e mais, durante séculos, aí nós vemos, né, exploradores buscando ali a fonte, né, da juventude, a fonte mítica da juventude. Fizeram até filmes, né, sobre isso. Na mitologia, né, a grega, a fonte da juventude era um rio que saía do Monte Olimpo e passava pela terra. E a gente, pelo relato, vê que muitos imperadores, reis, aventureiros tentavam achar esse tal rio, exatamente que para se preservar, para renovar, né, a sua juventude e não temer a morte. Mesmo aqui nas Américas, né, na época dos descobrimentos, houve uma procura pela tal fonte, né? E a Ponce de León foi o navegador, né? Um navegador espanhol que andou atrás dessa fonte. Né? Mas, como todos sabemos, né, sem sucesso, tanto uns quanto outros. Ou mesmo, né, essas seitas ocultistas que prometem a imortalidade e de toda a gama possível, né, de possibilidades. E mais atualmente, né, tempos modernos, alguns cientificamente optaram pela preservação criogênica. Isso a pessoa está para morrer por algum ser enfermidade e eles congelam não, os seus corpos após a morte em temperaturas ultra baixas. Então, fica aquele monte de recipiente, né, com os cadáveres dessas pessoas congeladas, cuja esperança é que no futuro aconteçam descobertas médicas que permitirão que seus corpos, né, sejam descongelados e restaurados à saúde. Então, por trás de tudo isso aqui está uma motivação bem implícita, que é
simplesmente o medo da morte. Eu me lembro, né, na minha época de adolescência, início da idade adulta, eu me lembro tendo medo da morte bem no fundo da minha mente. Então, eu ficava imaginando situações ou condições para que recebesse a imortalidade, né? Então, muitas histórias em quadrinhos da época tinham lá os acontecimentos que transformavam aqueles personagens em imortais. Mas era ficção. Mas, no fundo da mente, a gente ficava desejando aquilo. Eu acreditava em Deus, embora não houvesse ainda entregado minha vida a Ele através da fé professada em Jesus Cristo. E o que acontecia? Eu temia exatamente o desconhecido, o que poderia estar reservado para mim além daquele momento, né, da sepultura, além da sepultura. E eu creio que outras pessoas, né, compartilham esses mesmos medos. Na verdade, né, o texto de Hebreus que nós lemos afirma que muitas pessoas têm todas as suas vidas submetidas à escravidão pelo medo da morte. Então, este não é apenas um pensamento passageiro. Para bilhões de pessoas, esse medo da morte é uma escravidão por toda a vida. E se isso, né, por acaso descreve você ou alguém que você conhece, né, posso compartilhar uma boa notícia, uma ótima notícia. Jesus Cristo, ele veio como homem, morreu e no terceiro dia ele ressuscitou imortal para nunca mais estar sujeito à morte. E esse é o pensamento libertador desta passagem que nós lemos aí antes, né? A passagem de Hebreus. Nosso Senhor e Salvador Jesus morreu e ressuscitou para vencer a morte. Não apenas para si mesmo, mas também para nós que cremos nele. Então, antes da sua morte na cruz, houve um momento em que ele disse a seus discípulos que ele viveria novamente. E sua morte, depois a sua ressurreição para a vida, teriam consequências eternamente abençoadas para aqueles que escolheram e escolhem crer nele, né, e segui-lo. Jesus disse ali, antecipando, né, aquele momento da sua própria ressurreição, como está lá em João 14:19, ele disse assim: ainda por pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vocês também viverão. Porque ele vive, porque ele surgiu, eles também viveriam. Então, a questão, né? Você tem medo de morrer? Eu digo que não há necessidade de ter, porque Jesus providenciou para nós uma cura eterna para esse medo. Lá em Romanos 6:23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós voltamos, né, para entender a questão da soberania da morte, nós vamos lá no Jardim do Éden ali, a partir daquele momento em diante, o pecado resultou em morte. E é uma morte tanto natural quanto espiritual. Adão e Eva, eles foram criados perfeitos.
Mas o pecado deles, da desobediência, eu diria da falta de fé em Deus, na palavra de Deus, os levou à morte física. E os levaria à morte eterna se não houvesse arrependimento. A partir do momento que eles aceitaram o sacrifício proposto por Deus, o sacrifício do substituto, eles passaram a praticar, né, oferecendo um holocausto a Deus, um substituto a Deus, reconhecendo que eles mereciam a morte, e se arrependeram do que haviam feito, eles foram resgatados da morte eterna. Mas esse veredito da morte que entrou neles, no momento que eles quebraram ali a sua comunhão com Deus, ele foi transmitido a todos nós pela descendência. Todos nós, seres humanos, nos tornamos o quê? Pecadores imortais. A semente do pecado vem em todo aquele que nasce, pelas gerações. No entanto, a boa notícia é que, embora por nós próprios não tenhamos remédio para isso, Jesus Cristo pagou o preço por nós e nos redimiu da maldição da morte. Nós ainda morremos biologicamente, sim, mas e depois disso? A maldição da condenação eterna que foi introduzida pelo pecado, foi consequência do pecado, ela foi retirada por Jesus através do seu sacrifício na cruz e pela sua ressurreição. Então, agora, nós podemos participar do dom gratuito de Deus, a vida eterna, quando nós nos voltamos, eu digo, num arrependimento sincero, e colocamos a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é exatamente o cerne do que nós chamamos de evangelho. Lá em 1 Coríntios 15, versos 2 a 4, está assim resumido, né? Esse é o sentido de evangelho. Ali Paulo escreve assim: por este evangelho você é salvo, se você se apegar firmemente à palavra que foi pregada a você. Caso contrário, você creu em vão, pois o que recebi passei a vocês como o mais importante, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Então, ao invés de nos deixar morrer em nossos pecados, Jesus Cristo morreu por nós. Ele recebeu sobre si, na cruz, o castigo devido aos nossos pecados. O Evangelho, em poucas palavras, eu diria assim, é que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou para a vida eterna. E ao fazer isso, ele abriu caminho para que todos os que o recebem como Senhor e Salvador experimentem a mesma vida eterna de bem-aventurança na sua presença para todo sempre. Lá em 2 Timóteo 1, versos 9 e 10, está escrito assim: pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nesses dias
se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Então, em sua morte e ressurreição, Jesus venceu a morte e o efeito dela sobre nós. Em lugar da morte, ele, Jesus Cristo, fornece vida e imortalidade. Pense bem nessa palavra imortalidade. Lá, quase todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios descreve ali as consequências, né? Os resultados, desculpa, surpreendentes da ressurreição, que é prometida a todos os cristãos nascidos de novo em Jesus Cristo. Quando um cristão verdadeiro, ele morre, seu corpo temporariamente vai para a sepultura, mas seu espírito vai diretamente para a presença do Senhor nos céus. Eclesiastes 12:7, ali fala algo sobre a morte do salvo. E ali está escrito assim: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Lá em João 6,40, está escrito assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui está a cura para o medo da morte. E essa cura é simplesmente olhar para o Filho. Creia em Jesus Cristo. Creia que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a tua justificação aos olhos de Deus. Lá em Romanos 4:25 está escrito assim: ele, Jesus, foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Então, temos que crer, né? Creia que exatamente como ele prometeu, ele levantará todos os seus seguidores fiéis no último dia. Na segunda vinda de Cristo, né? E quando nós olhamos os acontecimentos, as situações, e comparamos com o que está escrito na Bíblia, está muito próxima. É a segunda vinda de Cristo, quando da ressurreição de nossos corpos para a vida eterna e imortal, a Escritura será cumprida. Lá em 1 Coríntios 15, versos 52 a 54, está escrito assim: num momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada foi, pois, a morte pela vitória. Nesse momento, a morte estará derrotada, totalmente derrotada. Lá no texto de João 3:16 e também o verso 36, ali está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 36 está escrito assim:
Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre eles. Então, essas promessas são confiáveis, grandiosas, né? E elas fluem do amor perfeito de Deus para nós, aqueles que, pela fé em Cristo Jesus, são seus filhos. Ele que enviou, né, seu Filho Jesus a essa terra para morrer por nós e assim receber a punição pelos nossos pecados e nos redimir de nossa merecida maldição da condenação eterna. E o que nós temos que fazer? Segundo o que está escrito, somente quem crê nele, Jesus, não perecerá, mas terá a vida eterna. Crer em Cristo Jesus, nascer de novo através da fé em Cristo Jesus, recebermos aí a vida eterna. Crer em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Nós já começamos, a partir desse momento em que você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a ter a vida eterna. Você não é mais uma pessoa comum, você é uma pessoa vivendo uma vida eterna, mesmo estando aqui na Terra. Infelizmente, bilhões irão rejeitar o Filho e não verão a vida, pois a ira de Deus permanece sobre eles. Por quê? Porque eles estão em pecado. Aqueles que se recusam a se arrepender e recusam a Jesus, a palavra diz, a ira de Deus permanece sobre eles. A única maneira de sair debaixo dessa ira é através do novo nascimento, de nascer de novo em Cristo Jesus. Então, aqueles que escolherem, né, o arrependimento para com Deus, e escolherem colocar a sua fé em Cristo Jesus, experimentarão esse novo nascimento e a vida eterna na presença de Deus. Lá em Atos 20, 21, está escrito, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o cerne. Lá em 1 João 5, 11 e 12, está escrito, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Você pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente você está morto e condenado à eternidade, né? Separado à morte eterna. Então, a vida eterna com Deus está exatamente em Cristo Jesus, no Filho de Deus. Então, a vida eterna, a esperança de vida eterna, não está na fonte da juventude, não é a preservação criogênica, não é qualquer outro subterfúgio ou lenda. A vida eterna e todas as bênçãos estão disponíveis para nós por meio de Jesus Cristo e somente por meio de Jesus. Não existe outro caminho. Acredite e receba o Filho de Deus em sua vida. Abrace-o, aceite-o, né, como o seu Senhor, o seu Salvador. E qualquer medo que você possa ter
da morte desaparecerá imediatamente. Por quê? Porque a partir desse momento você já tem a vida eterna dentro de você. Faça a sua decisão pessoal hoje para receber Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Como resultado, a sua disposição interior mudará do medo para a alegria, porque você vai ter em você a presença do Espírito Santo de Deus e vai receber em você a vida eterna nele. E ali, como nós lemos, né, no primeiro texto, nós seremos libertados da escravidão do medo, através da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Que seja para nossa reflexão durante esse momento que estamos vivendo. Jesus Cristo está disponível. A palavra diz que ele está à porta e bate. E quem abrir a porta, ele vai entrar e vai ter comunhão, vai cear com aquele que abrir. Uma boa noite a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, Adilson. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí.